Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Nossa lição de número 4 e o nosso tema é Ananias e Safira e a mentira ao Espírito Santo. Eu tenho que ter essas lições, eu estou no celular, não consegui nem baixar a PDF porque aqui onde eu moro não sei onde tem livraria. Já me disseram onde tem, mas como eu não conheço muito aqui, então a questão é no tablet ou no celular, e nessa questão aqui é no celular. Então tá bem pequenininho aqui, eu vou ler aqui, os irmãos até ver o meu celular aqui, amém? Então vamos lá, Ananias e Safira e a mentira ao Espírito Santo. Texto do dia. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do pecado da herdade? Irmãos, essa passagem é muito conhecida de Ananias e Safira que venderam uma propriedade porque eles viram, naquela época na igreja primitiva, eles levavam, as pessoas davam metade dos seus bens ou todos os seus bens aos pés dos apóstolos, já esperando a redenção, já esperando a volta de Cristo, já vendo já todo esse movimento para que as pessoas pudessem fazer o bem. E eles acharam, nossa, então vamos ter que ser reconhecido também. Queria se amostrar, vender a sua propriedade, porém eles reteram uma parte para eles. E na verdade o desejo, o que eles proporam, o voto que eles fizeram foi dar tudo para Deus. Dar tudo. Não foi ficar com parte, foi dar para Deus, mas eles retiveram a parte e eles queriam mentir para os discípulos, para os apóstolos. E aí o apóstolo, claro, vendo, Deus revelou para eles, o Espírito Santo, e disse para eles: vocês estão pedindo que está mentindo para quem? Então as pessoas acham que está enganando umas às outras. Mas Deus ninguém engana. E para quem a gente vai prestar conta é para Deus, não é para as pessoas. As pessoas a gente fala uma coisa ou outra e tal, mas para a eternidade nós temos que prestar conta o quê? Para Deus. Então aqueles mentiram, acharam que ia passar desapercebido, mas o Espírito Santo que vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, disse aos apóstolos, e o apóstolo Pedro aqui repreendeu, e já morreu um ali, depois o outro tentou também, morreu, para que viesse ter temor na igreja. Síntese: a mentira é algo abominável para o Senhor. Irmãos, tem gente que mente de uma forma tão assim deliberada que a gente fica até espantado. É dentro da igreja mesmo. Ah, mas quem diz que não mente já está mentindo, né? Essa é a conversa. Irmão, existe a pessoa que às vezes, infelizmente, comete o ato, né? Às vezes involuntário, mas não tem, não, pode cometer. E tem aqueles que têm a mentira já de uma prática de vida. Infelizmente, ele fala tudo que até ele acredita naquilo que ele fala. Texto bíblico, Atos 5, do 1 ao 13. Mas um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? A questão foi, eles não foram mortos porque esconderam o dinheiro. Não, porque Deus, né? A questão foi que eles quiseram mentir, enganar os apóstolos, terem enganado o próprio Deus. Então Deus, é assim? Então eu vou pegar e vou dar um jeito nisso. Os dois foram mortos. Morreu um, Ananias, depois Safira, sua mulher, entrou também e acabou morrendo. Então veja que a questão é as pessoas acharem que estão mentindo para Deus. Está enganando o pastor e quando vê, não vou fazer isso perto dos meus irmãos porque vai pegar mal. Mas o que é pior? Esconder dos homens ou esconder de Deus? Então as pessoas hoje estão escondendo do próprio Deus, do próprio Criador. É complicado, irmãos, que nós venhamos ter pelo menos inteligência de não cometer esse tipo de coisa. Aqui na introdução, diz assim: os relatos a respeito dos acontecimentos sobrenaturais no livro de Atos continuam no capítulo 5. A comunidade dos crentes do primeiro século crescia, todos estavam em comunhão. Qual era a comunhão? Não existia classe social dentro da igreja como nós temos hoje. Existe o rico, existe o pobre, existe aquele que o dízimo é mais alto, todo mundo puxa o saco dele. Não existia isso. As pessoas que eram mais abastadas davam o seu dinheiro aos pés dos apóstolos para que todos pudessem ter no mesmo nível, para que todos viessem, a condição de todos. Não existe classe baixa, classe média, classe alta na igreja. Hoje nós temos, hoje existe. Existe aquele irmão que chega com o carrão e existe aquele que chega a pé. Naquela época não existia. Então eles traziam com toda alegria, os ricos, as suas posses diante dos pés dos apóstolos. Aqui no tópico 1, um engano na obra de Deus. A comunidade cristã. O capítulo 4 do livro de Atos diz que era um coração e alma da multidão dos que criam.
O que quer dizer isso? As pessoas tinham uma fé igual a todos. Todos criam na mesma possibilidade. Então não tinha aquilo que era meu, não existia meu, existia nosso, a nosso, como Jesus falou, pão nosso. Hoje, os nossos hinos, infelizmente, é na primeira pessoa. Eu preciso, eu quero, eu posso, eu vou, quando é que eu vou? Então hoje nós temos, infelizmente, essa cultura dos hinos da primeira pessoa. Mas a princípio, na igreja primitiva, não era assim, era de todos, todos repartiam do mesmo pão, todos comiam na mesma mesa. Então, a comunidade cristã era unida. Não existia aquele que queria ser mais do que o outro na questão financeira. Não existia isso porque isso não tinha. Todos levavam aos pés dos apóstolos. Tópico 2. Dando lugar ao diabo. Mesmo em meio a um ambiente fraterno, no qual temos o belo exemplo de Barnabé, que vendeu a sua propriedade e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos, nós vemos que Barnabé foi um grande exemplo. Mas mesmo com este exemplo de Barnabé, no lugar, claro, bom na igreja, também pode ter exemplos negativos. Pode ter exemplos positivos na igreja, mas também exemplos negativos. E são milhares. E a gente muitas vezes se atenta mais aos exemplos negativos do que aos exemplos positivos. E por que a gente às vezes comete essas coisas? Porque nós damos lugar ao diabo. É o diabo que nos induz, é o diabo, meus irmãos, que às vezes fala para nós que não precisa, que não deve, que não tem necessidade, e nós cometemos pecados diante de Deus. A mentira. Ananias e Safiras mentiram em relação à quantia da venda da propriedade. Irmãos, a mentira, como eu já citei aqui, é um mal terrível. Olha, coisa terrível é a mentira. Né? E hoje é complicado porque as pessoas não querem falar a verdade, têm dificuldade de falar a verdade, têm medo de falar a verdade. Nós somos crente. A verdade, claro, dependendo da situação, vai causar um certo desconforto. Mas pelo menos você não está cometendo pecado. Eu não estou cometendo pecado. Ananias e Safira achou que podia passar desapercebido. Eles mentiram e foram fulminados. E nós estamos nessa prática. E muitas pessoas que têm a prática de mentir. E você, jovem, que está mentindo para seu pai, para sua mãe, mente para o pastor, vai para a balada, vai para o... Você acha que está mentindo para quem? Está querendo ter o hábito de mentir? Pode mentir à vontade. Quem mente o diabo é o pai da mentira. E quem mente é filho dele. Só isso. Então a pessoa tem que dizer a verdade. Ah, foi no baile, pecou. Fala, eu fui no baile e eu pequei contra Deus. Me perdoa, Senhor. Aconteceu algo errado na sua conduta moral? Fale. Fale a verdade. A verdade, meus irmãos, é difícil. É difícil cumprir com a verdade. É difícil falar a verdade em certas ocasiões. Mas a verdade que nos torna, que acaba nos tornando, que nós nos tornamos filhos de Deus. O tópico 2, as consequências da fraude, morte do casal. Qual foi a consequência que eles tiveram? A morte instantânea. Tiveram a morte instantânea. Estava lá mas por quê? E não se arrependeram. Irmãos, não adianta quando nós, foi pego em flagrante, né? Não adianta quando nós formos pegos, ficar querendo dar desculpa. O problema é que hoje a gente dá muita desculpa pelos erros que nós cometemos. Principalmente você, jovem, como eu acabo dizendo, eu pequei porque eu estava lá na faculdade e aí eu não resisti. Realmente. A desculpa é de quem? Que nem Adão, a desculpa não fala que eu fiz errado mesmo, eu pequei mesmo. Senhor, me perdoa, né? Não fica com enrolação. Porque a pessoa fala e acaba não falando nada. Então tem que falar a verdade na lata. Eu pequei porque eu sou fraco, Senhor. Me ajuda a melhorar. Eu pequei porque eu não devia ter feito, mas eu fiz. Me ajuda a melhorar. Não dá desculpa. Mas também ela me deu mole, eu estava num momento difícil, eu estava carente. Sabe como é que é? Como é que é jovem? Ou o casal de namoradinho tá lá. Sabe como é que é? A gente estava lá, de repente aconteceu uma situação e a gente ficou junto e aconteceu o que aconteceu. Não tem desculpa, não adianta ficar, eu pequei, pronto, fala e acabou, e melhora, e procura se arrepender e resolver isso. Mas a consequência teve a morte do casal. O meu irmão, o pecado é como um prego, que eu ouvi um pastor fazendo essa ilustração há uns 20 anos atrás, 20 anos atrás, que ele dizia, o pecado é um prego batido na madeira. O prego é tirado, o pecado é tirado, mas o buraco fica.
Por isso que o pecado nos deixa marcas em nossas vidas. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Hoje, o diabo ele está plantando na vida dos jovens. Ele não planta o adultério porque o jovem não é casado. Ele planta a fornicação. Ele planta a fornicação hoje na vida do jovem para colher o adultério. E aqui nós vemos que ele plantou a mentira na vida do Ananias e Safira, e aí lá na frente eles morreram, colheu a morte. Então a morte hoje é espiritual. A pessoa morre espiritualmente e acha que está tudo bem, está tudo certo, e tem uma vida sexual ativa com o seu namorado ou com a sua namorada, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, ninguém sabe, é só a gente guardar segredo. Guardar segredo de quem? Será que Deus não está te vendo não, meu querido? Você acha que você está enganando quem? Se arrependa enquanto é tempo. Temor entre o povo. Então Deus às vezes faz certas coisas na vida das pessoas, às vezes expõe as pessoas para que venha ter temor no povo, para que outros não venham seguir o mesmo exemplo. Porque infelizmente hoje acontece isso, a pessoa acha que pecou, mas ele está no mundão lá, não está tendo nada, ele desviou e parece até que ele é mais feliz do que eu. Não pense nisso não, porque a consequência na vida dele vai vir e vai ser dura. E eu quero ver se ele vai ter condições de suportar, só clamando o sangue de Jesus para conseguir suportar. Tópico 3. Sinceridade, integridade e verdade como traços do caráter cristão. O cristão precisa ser sincero. Nada melhor do que ser sincero. Ele é melhor Ananias chegar, já que ele se guardou mesmo, e depois que ele fosse indagado, dizer, olha, eu pequei, me perdoa, estou arrependido. Mas nenhum sinal de arrependimento. E depois a Safira entrou, nenhum sinal de arrependimento. Nenhum sinal de mudança. Se ele tivesse a oportunidade, fazia tudo outra vez. Mas nós vemos o quê? Que o cristão precisa ser sincero, precisa falar a verdade. Olha, tá aqui isso, mas eu pequei, porque o desejo do meu coração é dar isso. Mas me perdoa, me ajuda a melhorar, Senhor. Ser sincero com Deus, ser sincero com aquele que pode ou aquela que pode te ajudar. Fale a verdade com seu pai, fale a verdade com a sua mãe. Se você for falar com o pastor, fale a verdade com o seu pastor, com o seu líder. Fale sempre a verdade, seja sincero. Eu sei que está difícil a gente confiar nas pessoas, mas peça para Deus uma pessoa para você confiar e você ser sincero àquela pessoa. E Deus vai te mostrar para que você possa ser ajudado. Parte 2. A integridade em todo o tempo. Íntegro e reto de coração, procurar melhorar. Irmão, ninguém melhora a sua vida deixando o pecado tomar conta da sua vida. As pessoas melhoram fugindo do pecado, procurando melhorar no seu dia a dia para poder agradar a Deus. É difícil fazer isso. Não é fácil não pensa que é fácil. Resistir à carne, resistir aos prazeres, os desejos e as vontades que na carne floresce. É difícil, mas é necessário. E aqui, parte 3, a verdade acima de tudo. Jesus disse que conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Ele é a própria verdade. Jesus é a verdade que nos liberta. Se você não quer viver a verdade, você nunca vai ser liberto. Mas quando a gente toma uma decisão na nossa vida, eu vou viver a verdade, eu vou falar a verdade, me ajuda a ser verdadeiro, nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós. Uma vida de mentira, Cristo não habita. Deus, o Espírito Santo, Deus está falando para melhorar, está falando para mudar, está falando para mudar de rumo, para trocar essa mentalidade terrível, só que a pessoa não quer. Você tem todo o direito de não querer ou não querer algo, mas saiba que tudo tem um preço. E aqui, a verdade tem que ser acima de tudo, porque a verdade, como a lição está dizendo, é Jesus. E a Bíblia diz que a verdade é Jesus e é a verdade. Ele é o único que pode nos libertar. Então aqui nessa lição eu trouxe uma questão mais para você refletir, porque você precisa disso, eu preciso disso. E aqui é a nossa conclusão. O triste episódio da Ananias e Safira nos traz importantes lições a respeito do temor e do andar em verdade. Em um mundo mergulhado na corrupção e no engano, Deus ainda nos chama para ser pessoas sinceras e íntegras, um exemplo de boas obras e a fim de que ninguém tenha nenhum mal para dizer de nós. Mas o mundo está desse jeito, todo mundo é corrupto, ele faz, não sei o que, o crente está lá na igreja, está fazendo o que ele também não pode fazer. Seja você, cumpra aquilo que Deus determinou para que você cumpra, aquilo que Deus falou para você cumprir, aquilo que você conhece da Bíblia, cumpra.
porque ele não é responsabilidade sua. Fala do amor de Deus, fala, claro, nós somos profetas, temos que falar, mas se a pessoa não quiser, é um direito que ela tem. Já não é mais. Quando ela você pregar, ela não quiser, já não é mais responsabilidade sua. É de Deus. Mas Deus vai tratar comigo e com você individualmente também. E aí o que nós vamos apresentar? Então veja que Ananias e Safira, eles não estavam preocupados com isso. E aconteceu o que aconteceu. Então é triste, muito triste ver um crente, nós que somos crentes, temos todas as oportunidades e rejeitamos e acabamos rejeitando todas elas. Então não seja como Ananias e Safira, não queira enganar o Espírito Santo, mas fale a verdade para o Espírito Santo, fala a verdade para Deus, fala a verdade para Jesus, se derrame, ore, fala aquilo que está escondido, aquilo que está travado no seu coração, porque Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.